Bom, agora que você já sabe a diferença aí de estimativa de custo, orçamento preliminar, orçamento detalhado ou discriminado, a gente vai resolver algumas questões sobre graus de orçamentos. Slide na tela, e a primeira questão diz o seguinte: sobre a análise orçamentária, assinale a opção correta. A curva BC deve ser usada unicamente para insumos. Não é isso, a curva BC não é para insumos apenas. Orçamento deve ser desenvolvido a partir da elaboração da estrutura analítica de projeto. Correto, a gente faz a estrutura analítica e aí a partir dela determina prazos e valores ali para cada uma das etapas. Não há necessidade de compatibilização entre o tipo de serviço orçado em comparação ao serviço descrito no memorial descritivo e nos documentos de projeto. Óbvio que não, tem que orçar aquilo que está no projeto. Para desenvolvimento do cronograma físico-financeiro, é desnecessário o histograma de mão de obra e da rede de atividades, né? Que no caso, por exemplo, é a rede PERT-CPM. Não posso desvincular o cronograma físico-financeiro do histograma de mão de obra, histograma de insumos e das atividades, né? Da sequência ali do encadeamento de atividades. O orçamento sintético detalha os custos de cada atividade a ser desenvolvida. Não, aí seria um orçamento discriminado ou detalhado. Portanto, para nós aqui, gabarito letra B. Com relação à programação e controle de obras, julgo o item que se segue. O trabalho de orçamentação em obras de edificações consiste na determinação dos custos de cada etapa construtiva e do custo global da obra. Geralmente, o orçamento detalhado, discriminado, aquele que vai para o projeto básico ou projeto executivo, ele exatamente faz ali os macro itens, né? Ou seja, cada etapa construtiva para chegar a um valor final, né, da obra. Portanto, correto aqui também. Na elaboração de orçamento, temos conceitos distintos que devem ser considerados e vistos de forma diferente. São o custo, o preço e o valor. Qual a diferença dessas três palavrinhas maravilhosas? Vamos ligar as colunas aqui. Está ligado a condições. A condições não, né? Ou é as condições ou a condições sem crase. Está ligado a condições subjetivas, como necessidade, utilidade, benefício que o bem pode lhe trazer ao adquirente e etc. O que é isso aí, pessoal? É o valor, né? Tem ligado com a subjetividade. O valor depende, né? Uma peça pode valer pouco para mim, uma casa pode valer pouco para mim, porque eu não tenho nenhum vínculo afetivo com nenhum morador, por exemplo, ou não foi nenhum histórico familiar ali. Pode valer muito para você. Esse é o valor. O nosso preço, né, principalmente, ou o valor de mercado, né, que tende a traduzir o preço do negócio fechado, isso é diferente. Ele não leva em conta essa subjetividade toda. É a importância financeira ou outro tipo de esforço necessário para se adquirir determinado bem ou produto. Opa, importância financeira, monetária. Então aqui eu falo de concretização, fato concreto. Seria aí, neste caso, o nosso preço, né? E o custo? Sobrou o custo aqui, ó, é a importância financeira ou qualquer outro tipo de esforço necessário para ser empregado na produção de um bem ou de um produto, seja este material ou não. Ou seja, quanto eu gasto para produzir é o meu custo. No preço eu vou ter que acrescentar aí as despesas, né, indiretas e o meu lucro. Portanto, 2, 3, 1, gabarito letra A. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice da Construção, SINAP, apesar de também ser considerado um orçamento paramétrico, é um sistema menos detalhado em relação ao custo unitário básico. Gente, o CUB, custo unitário básico, me dá um valor por metro quadrado, inespecífico, muito subjetivo, está ali na fase inicial do levantamento, a estimativa de custo, né? O orçamento preliminar. Quando a gente fala de tabela SINAP, a gente na verdade está falando de orçamento detalhado, orçamento analítico, apresentação, né, de forma geralmente analítica, um orçamento muito mais discriminado. Portanto, aqui, errado. E SINAP aqui também não é considerado um orçamento paramétrico. SINAP em si não é um orçamento, né? É uma tabela de custos e composições onde se usa aí como base para determinadas
orçamento de obras, né, de algumas obras. A gente vai ver quando é o caso de utilizar SINAP ou alguma outra tabela de referência na aula apropriada para isso. Mas nós temos também uma referência por metro quadrado que o SINAP pode fornecer, mas ele em si não é um orçamento. A gente vê aqui o CUB, né, o preço por metro quadrado, a SINAP também divulga algum desses valores, mas SINAP em si não é um orçamento, e sim uma base para consultar. De acordo com o Aldo Doria Matos sobre orçamento analítico, é correto afirmar que constitui a maneira mais detalhada e precisa de se prever o custo da obra. Ele é efetuado a partir de composição de custos e cuidadosa pesquisa de preço dos insumos. Procura chegar a um valor bem próximo do custo real. Exatamente. Quando a gente fala com tabelas, né, orçamento, ele quer chegar no custo. Daí a gente chega no preço acrescentando o BDI. Quando o Aldo Doria Matos fala de orçamento analítico, na verdade ele está falando do orçamento detalhado ou orçamento discriminado, né? A SINAP já falou que o analítico é uma forma de apresentação. Sintético e analítico são formas de apresentação, mas é comumente utilizado como o orçamento que mais detalha, né? Que vai de fato para a licitação, detalha bem os custos. Então aqui na letra A a gente já encontra o gabarito correto para essa questão. A engenharia de custos é a especialidade que estabelece métodos e técnicas para estudo de custos de uma obra ou empreendimento, a formação do preço dessas intervenções e o controle dos custos durante sua execução. A orçamentação é uma das atividades inerentes ao engenheiro que busca alcançar a estimativa de custo antes que se transformem em despesa, sendo necessário, após isso, acompanhá-los e gerenciá-los à medida que ocorrem. Segundo o SINAP, metodologias e conceitos sobre a classificação dos orçamentos por grau de detalhamento, finalidade e apresentação de informações, relacione adequadamente as colunas a seguir. Essa questão é maravilhosa, que ela trouxe toda ali uma revisão sobre o conceito de orçamento, ali, os tipos de orçamento, segundo o nosso querido SINAP. Então nós temos aqui analítico, contratual, discriminado, gerencial, preliminar e sintético. Vamos fazer o enquadramento aqui dentro das questões. Considerando o grau de detalhamento, pressupõe o levantamento de quantidade dos serviços mais expressivos. Não levanta todos, veja, mais expressivos. E requer pesquisa de preço dos principais insumos. Que tipo de orçamento é esse? Que pega preços dos principais insumos, os mais expressivos. A gente chama isso de orçamento preliminar, né? Ele não usa o CUB, né? Uma referência, mas ele não pega também todos os itens, ele pega os mais expressivos e pesquisa preço. Então, o nosso orçamento preliminar, número 5, vamos riscar. Em relação à apresentação de informações, veja, aqui é grau de detalhamento. Grau de detalhamento pode ser preliminar, pode ser discriminado e pode ser uma estimativa de custo, grau de detalhamento. Olha a próxima questão. Em relação à apresentação das informações, olha, formas de apresentação. Veja só, mostra os custos de uma obra agrupando serviços por macro itens ou etapas. Infraestrutura, superestrutura, vedação, canteiro. Isso é o quê? O orçamento que a gente fala de sintético. A gente tem duas formas de apresentar, uma forma analítica, discriminada, detalhada, e uma forma sintética. Neste caso aqui, por macro itens, é o que nós falamos de orçamento sintético. Bora para frente. Veja, quanto à finalidade, agora já é a finalidade do orçamento, nem é o grau de detalhamento e nem é a forma de apresentação. Agora, qual é a finalidade? Quanto à finalidade, se baseia nos estudos técnicos preliminares elaborados nas etapas iniciais do projeto da obra, amparando decisões, olha só, amparar decisões, uma coisa mais estratégica, gerencial, né, sobre o que se planeja executar em determinada época e local. Veja, aqui a finalidade, uma finalidade gerencial ou uma finalidade contratual? Nesse caso, para subsidiar decisões, simplesmente gerencial. Quanto à apresentação das informações, dá a visão detalhada de macro itens. Olha, a apresentação de informações, eu sei que é sintético ou analítico, só que agora é detalhado, então não é mais sintético, de item ou etapas, ao detalhar quantitativos e custos unitários de cada serviço a ser executado, além das parcelas referentes
aos custos indiretos. Então, discrimina tudo, detalha. É o que nós falamos de orçamento analítico. Então, já foi o gerencial, já foi o analítico. Agora, faltou os dois últimos. Considerando o grau de detalhamento, grau de detalhamento contratual não é, contratual é finalidade. Grau de detalhamento só sobrou o discriminado ou detalhado, né? Então, já sei que aqui é o 3. Considerando o grau de detalhamento, é feito a partir de especificações detalhadas, composições de custos específicas e preço de insumos. Procura chegar a um valor bem próximo do custo real, com reduzida margem de incerteza. É o mais preciso que nós temos, né? O orçamento discriminado ou detalhado, ou em algumas vezes chamado erroneamente, né, de analítico. Não erroneamente, mas uma palavra não tão apropriada. Em relação à finalidade, qual a finalidade? Só sobrou contratual. Só sobrou contratual. A finalidade contratual, vamos dar uma olhada, é isso. Finalidade são os que sustentam as ações de execução. Podem ser balizados no anteprojeto, no projeto básico, no projeto executivo ou nas BILT e confeccionados após decisão gerencial inicial. Veja, primeiro tem uma finalidade, que é decisão gerencial, vai fazer ou não vai. Depois que eu decidir, aí eu vou fazer aquele que vai para a licitação, aquele que vai ser executado. Então ele tem que ter mais detalhes, né? Ele tem que ter mais precisão, ele que vai ser usado para medir, inclusive dimensionar os pagamentos das empresas. Então, após uma decisão gerencial, precisam ser documentos suficientes para embasar a efetiva execução, além de estar associado a critérios de medição, caderno de encargo ou especificações construtivas. Veja que maravilha, nosso gabarito então, letra A, e essa questão é maravilhosa para separar ali qual é a finalidade, qual é o grau de detalhamento e qual é a forma de apresentação. São 3 classificações que Sinap traz para a gente. Seguindo, nós vamos ver mais uma questão da SEBRASP. O orçamento paramétrico é feito por apropriação de custos, por meio de ponderações de acordo com as características do empreendimento a ser construído. Veja, apropriação de custo é algo que você faz depois, apropriação de coeficiente, de produtividade, de consumo de material, enfim, mão de obra. Apropriação é algo que se faz depois. Então, é feito por apropriação o orçamento paramétrico? Não. A gente vê aqui, inclusive, que o orçamento paramétrico, ele, né, naquele projeto de norma sobre orçamentação, é elaborado a partir das principais parcelas ou etapas da obra. Então, ele vem antes e não com uma apropriação dos custos. Por isso, errado aqui. Mais uma, o orçamento paramétrico é mais preciso e exige grande quantidade de informações. Na verdade, o detalhado seria o mais preciso, né? O expedito menos preciso, daqui para cá a gente aumenta a precisão. Então, expedito, paramétrico e detalhado. Lembrando que isso daqui é uma classificação diferente da estimativa de custo, do orçamento preliminar e do orçamento detalhado ou discriminado. Nós falamos na aula teórica sobre isso. O orçamento paramétrico é mais preciso? Errado, a gente viu. O mais preciso é o detalhado, discriminado ou às vezes chamado de analítico. Bom, tipo de orçamento com que constitui a maneira mais detalhada e precisa de se prever o custo da obra, levando em consideração levantamento de quantitativos, medidos em projetos, composições de custos cuidadosas, pesquisa de insumo. Trata-se de qual? Nosso orçamento discriminado, nosso orçamento detalhado, nosso orçamento às vezes chamado de analítico, embora Sinap ache que analítico é só uma forma de apresentar. Está aí o mais detalhado de todos. No orçamento, considerando que o orçamento de uma obra requer levantamento das quantidades e composições de custo para cada serviço, assinale a alternativa correta. Veja, letra A, no orçamento analítico, no caso de obras de edificações, um indicador bastante usado é o custo do metro quadrado construído. Então isso daqui não é orçamento analítico, é o orçamento, a gente fala, né, estimativa de custos, ou orçamento expedito, tá ok? B, o orçamento paramétrico é elaborado com composição de custos e extensa pesquisa de preço dos insumos. Então não é o paramétrico, isso daqui é um orçamento detalhado, discriminado, analítico. C, na estimativa de custo há uma avaliação expedita. Estimativa de custo ou orçamento expedito com base nos custos históricos de comparação com projetos similares. Isso dá ideia aproximada da ordem de grandeza do custo do empreendimento. Maravilha!
Correta aqui a letra C. No orçamento sintético, procura-se chegar ao valor bem próximo do custo real. Veja, orçamento discriminado e detalhado, que eu quero chegar bem próximo. O sintético, ou preliminar, né? A gente ainda está longe, né? Mas para embasar decisões estratégicas na fase de estudo preliminar. O orçamento expedito pressupõe levantamento de quantidades e requer pesquisa de preços dos principais insumos. Já não é o expedito aqui, no caso, né? A gente está falando aqui do orçamento preliminar, com pesquisa dos principais insumos, ou o orçamento paramétrico também poderia ser enquadrado aqui. Maravilha, gabarito letra C. Seguimos a respeito dos diferentes graus de detalhe de um orçamento, assinale a opção correta. Custo unitário básico da construção é utilizado em orçamento analítico? Não. Lá na estimativa de custo ou orçamento expedito. A estimativa de custo por etapa da obra é uma decomposição da estimativa inicial, levando em consideração o percentual de cada etapa da obra apresentada no custo total. Veja que maravilha. Exatamente isso, conforme Aldo Doria Matos, né? A gente tem a estimativa de custo e tem a estimativa de custo por detalhamento, por etapa da obra, né? Então ele faz uma estimativa de custo, mas agora por etapa da obra. Isso faz com que nós não tenhamos um orçamento que destoe muito da realidade. Quando eu fragmento percentuais dentro de uma estimativa de custo, consigo ver se eu estou considerando cada fase das etapas construtivas, né, cada etapa, dentro de um percentual razoável com base em dados históricos, com comparação de índices da própria construtora ou índices publicados. Veja que isso ajuda, muitas vezes. Aqui nós estamos falando de Aldo Doria Matos, ali que mescla a SINAP, Aldo Doria Matos, projeto de norma, de orçamentos, tudo isso a gente acaba vendo nas questões. Bora lá! Dadas as afirmações sobre o processo de orçamentação de obras, primeiro, número 1, o ciclo de orçamentação de uma obra começa com a análise minuciosa dos projetos que se busca realizar e quantificar todos os serviços necessários. Correto. Uso de sistemas referenciais de custos, exemplo, SINAP, do ORCE e do SICRO. 2. Racionaliza o processo, na medida em que tais sistemas já apresentam composições de custo padronizadas e fazem coleta de preços dos insumos junto a fornecedores. Correto. O uso de sistemas referenciais de custo exige atenção do engenheiro orçamentista. Por quê? Evitando a utilização de composições referenciais que não sejam compatíveis com as especificações técnicas ou critérios de medição de pagamento dos serviços a serem orçados. Exato, eu preciso ver. Eu estou orçando ali um contrapiso, qual é o traço do contrapiso? É compatível com o que eu estou realizando, que eu vou realizar? É basicamente isso. O bloco que eu estou orçando é um bloco de 9 por 19 por 29 ou é um bloco de 9 por 19 por 39? Isso compete ao projetista, então está correto. Na etapa de orçamento analítico, busca-se a avaliação expedita. Opa, orçamento analítico tem que ser uma avaliação minuciosa, criteriosa, detalhada, e não uma avaliação expedita. A gente não está querendo ali agora inferir com grande margem de erro. Aqui nós estamos querendo mais precisão. Então, falso, sobrou para nós 1, 2 e 3 apenas. Vamos lá, para concluir aqui os nossos estudos sobre os graus de orçamento. Analise as afirmativas a seguir relativas aos orçamentos e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A estimativa de custo dá uma ideia da ordem de grandeza do custo do empreendimento. Estimativa, ordem de grandeza, correto. O CUB representa o custo da construção por metro quadrado de cada um dos padrões de imóveis estabelecidos. A gente tem lá os padrões, né? Quantos dormitórios, prédios de quantos andares, qual o padrão de acabamento, tudo isso. Então, também correto. Estimativa de custo por etapa da obra é uma decomposição da estimativa inicial, levando em consideração o percentual de cada etapa da obra. Falei isso daí, correto. Minimiza erros. O orçamento analítico é efetuado a partir de decomposição de custos, a partir de composições de custos e cuidadosa pesquisa de preço dos insumos. Aqui a gente acerta tudo. V. Fundatec, em relação aos orçamentos de obras elaborados em conformidade com o SINAP, analise as afirmativas abaixo e assinale V ou F. O orçamento sintético apresenta visão detalhada de macroíndices. Opa, visão detalhada é o orçamento analítico e não sintético.
O orçamento analítico apresenta os custos de uma forma agrupada, serviço por macroitens ou por etapas. Agrupando serviços por macroitens ou etapas, eu estou falando de um orçamento com forma de apresentação sintética, portanto, também falso. A remuneração da equipe de administração e gestão da obra, bem como equipamentos, não considerados nas composições de custos específicos, são exemplos de custos indiretos. Olha, aqui a gente está iniciando um outro assunto. Quando a gente fala aqui de equipe de administração e gestão, eu estou falando da administração local. O pessoal dessa equipe, bem como os equipamentos que não foram considerados nas composições, são exemplos de custos indiretos. Ora, se falou da existência de custo indireto, podemos concluir que, de fato, sim, há uma divergência do TCU com o SINAP, mas de acordo com o SINAP, sim, são custos indiretos, portanto, FFV, gabarito letra A. Aqui eu trouxe o que SINAP descreve, para você dar uma lida, sobre estimativa, orçamento preliminar e orçamento discriminado ou detalhado, já vimos na aula teórica, e o que o projeto de norma, né, que trata do grau de detalhamento aí dos orçamentos, o que ele traz de expedito, paramétrico e detalhado. Eu diria que o expedito, em analogia com o que SINAP diz, seria aqui o nosso estimativa de custo. A mesma coisa, né? Com outro nome. O paramétrico, aí ele não seria aqui o nosso preliminar, ele na verdade seria a estimativa de custo por etapa da obra, que é o que Aldo Doria Matos fala pra gente. Então a gente não tem um análogo assim, uma analogia direta entre o paramétrico e algum outro daqui preliminar, por exemplo. Seria mais o por etapa da obra. E o detalhado, obviamente, ou discriminado, tá aqui. Os dois são equivalentes. Tá ok? Dá uma olhadinha, dá uma lida nisso e não erre mais questões sobre esse assunto. Bora pra frente.